Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje destaca aqui a importância do ambiente digital para o desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio. E para conversar conosco sobre este assunto, nós trouxemos alguém que há algum tempo vem navegando nessa área. No caso, Cláudia Woods, que é CEO da Web Motors. Cláudia, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, obrigada a você, Milton, pelo convite. Cláudia, eu falei no início dessa nossa conversa que o tema é a importância do ambiente digital. Todos os negócios hoje têm que olhar para o ambiente digital? Sim, sem dúvida, Milton. Acho que hoje é mais do que olhar para o ambiente digital e é mais entender que é lá que o consumidor está, né? E o consumidor em todos os negócios. Essa definição do que é o ambiente digital vai depender muito da empresa que você está, da carreira que você quer trilhar, como que você vai se inserir nesse ambiente digital. Você pode se inserir de um lado de marketing, você pode se inserir de um lado de engenharia, de um lado de tecnologia, mas sem dúvida, todos os negócios hoje, de alguma forma, estão sendo provocados para se digitalizar. Isso eu acho que a gente já pode afirmar que é um fato, sim. Agora, eu imagino que dentre as pessoas que estão nos acompanhando aqui no mundo corporativo, há uma variedade de funções e tipos de negócios que cada uma dessas empresas realiza. Como é que um pequeno negócio ou um médio negócio tem que pensar o digital? Porque talvez seja uma operação custosa e não tão necessária. Sim, não tão necessária, eu acho que no caso do pequeno e médio é sempre muito necessária, né. Eu vou te dar um exemplo de uma realidade que é o nosso desafio do dia a dia ali na Web Motors. Então, muitos dos nossos clientes são o quê? Lojistas de carro usado. Você tem um lojista que vende 300 carros por mês, você tem um lojista que vende 5 carros por mês. É um business que tem uma característica tradicional de quê? De carteira de clientes, de bairro, de relacionamentos até de familiares, ou seja, todos os carros tradicionalmente seriam trocados naquela loja. E o que a gente vê hoje? Qual é a nossa conversa com esse pequeno empresário hoje? O cliente não passa mais na sua loja. Por mais que ele tenha uma relação com você de 20 anos e já tenha comprado 5 carros na sua loja, a realidade hoje é que ele vai, antes de chegar na sua loja, pesquisar o modelo do carro, ele vai ver o que as pessoas estão falando sobre aquele carro, ele vai pesquisar o preço, ele vai entender se a sua loja está oferecendo o melhor preço ou não. Em muitos casos, ele vai saber se ele já tem um crédito de financiamento pré-aprovado. E ele chega até você. Primeiro, tem o risco dele não chegar até você, porque nesse processo de pesquisa, se você não estiver presente num ambiente onde ele vai pesquisar, que é o digital, ele pode nem chegar até você. Nesse processo, ele pode interagir com uma outra loja e descobrir, opa, tem esse carro na loja que é 2 quarteirões da loja de onde eu sempre Ele comprei. passa a ser o seu ex-cliente. Exatamente, exatamente. E o outro ponto é que ele chega até você completamente diferente do que ele chegava antes. Então, isso é verdade para vamos pensar os pequenos negócios que fazem parte do nosso dia a dia. A padaria da esquina, o jornaleiro, a lavanderia, o pet shop. Todos esses clientes, de alguma forma, em algum momento entravam no pet shop, vou comprar ração. Hoje ele vai pesquisar. Quanto que está o preço dessa ração? Eu tenho uma alternativa de um lugar que pode entregar na minha casa, que eu vou comprar online, eu não tenho que carregar aquele saco de ração. Então, isso é a realidade do consumidor hoje. E não dá para a gente negar, né? Um pouco o que a gente estava conversando de. Não é tanto eu, como empresa, preciso me reinventar. Eu, como empresa, preciso estar onde meu cliente está. Então, esse pequeno negócio, o que passa a ser importante? Desde ele estar no Google Maps, ele aparecer no Waze, se alguém botar o nome da loja dele, até ele estar cadastrado, por exemplo, no Google My Business, que vai dizer, se você procurar aquela loja que tem o telefone, o endereço do site, os horários em que essa loja está aberta, que são movimentos muito pequenos, se a gente pensar, e gratuitos, aliás, para você inserir o teu negócio no mundo digital. Então, quando a gente fala dessa inserção, ela pode ir, obviamente, desde empresas que estão se reinventando, como é o próprio caso da Web Motors, que dentro dessa transformação a gente também precisa se reinventar,
como é o caso do mercado financeiro, que a gente está vendo com o crescimento dos bancos digitais e os bancos tradicionais, que a gente conhece há anos, também se reinventando e oferecendo uma nova gama de produtos e serviços nesse mundo digital, até o pequeno empresário. Eu acho que isso é válido para os dois tamanhos e todas as características dos negócios. Você começou já na área digital? Eu sou economista, né, de formação, me formei e tive como um primeiro desafio profissional o mundo de consultoria, que foi uma excelente forma de começar uma carreira como administradora, como futura empresária, porque realmente tive a oportunidade de conhecer vários negócios, né? Então, trabalhei com empresas como Coca-Cola, como AT&T, na época, que era o grande gigante de telecom. Mas eu também comecei a trabalhar no momento em que esse movimento do digital estava muito forte. Então, o momento em que as empresas que a gente conhece hoje, Amazon, Google, estavam começando a plantar suas sementes. O mercado de venture capital, que é o mercado de investimento nesses negócios, estava começando. Então, isso em 97, 98, nos Estados Unidos. Então, eu logo fui picada por essa curiosidade, né? O que é esse mundo? E, putz, é isso que está acontecendo e eu acabei de me formar e eu quero participar disso de alguma forma. Então... Porque eu penso assim, você aparentemente já nasce dentro desse processo, quer dizer, o seu modelo mental já está adaptado a ele. Muitos de nós que estamos no mundo corporativo precisamos fazer essa migração. Comete-se muito erro nesse processo, ainda olhando de maneira analógica, mesmo estando no ambiente digital? Com certeza, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo já dentro de um ambiente digital. A gente mandava mala direta. Então, as minhas origens de marketing já tinham o conceito do marketing de performance que a gente fala hoje, que é esse marketing de Google, de Facebook, de mídia digital, onde você tem uma característica de você conseguir medir tudo, né? O que diferencia esse buzzword do marketing digital de um marketing tradicional? O fato é que você segue o seu cliente e você consegue dizer, putz, eu gastei R$ 5 para trazer a Cláudia para minha loja. E o que era isso quando eu me formei da faculdade? Era mala direta. Como é que a gente fazia? A gente criava grupos, comprava listas, tinha o grupo de controle, a gente mandava a mala direta para cada um dos grupos, para cada uma das listas. Essa mala direta ia com um código, um cupom, algum link de rastreamento e a gente fazia a coleta desse dado depois. Então, eu cheguei a trabalhar num ambiente digital, de um business digital, onde eu cometi o erro de continuar mandando mala direta. Em vez de entender que, opa, não, eu tenho que mandar um e-mail. Hoje em dia eu tenho que mandar um SMS ou um WhatsApp. O conceito ele é exatamente o mesmo. Então eu tenho clientes, eu tenho ofertas, eu preciso testar quais são as melhores ofertas, só que o que me obrigou a virar digital nesse caso? O e-mail. Ninguém quer receber mais uma carta no correio. Hoje as pessoas estão... O meio e o timing, né? As respostas hoje, antigamente, um ciclo desse de mala direta, você demorava 6 meses entre preparar, enviar e coletar resultado. Hoje em dia isso demora 6 horas, 6 minutos. A gente roda a pesquisa na Web Motors hoje, onde em menos de 3 horas a gente já tem relevância estatística de resposta. Uma coisa que, tradicionalmente, são ciclos que demoram meses. Então, isso tudo vai mudando e... Voltando à sua pergunta dos erros, o erro ele é essencial, né? Então, Essa coisa de que podemos errar, devemos errar e aprender com os erros, ela se realiza no dia a dia mesmo? Porque às vezes a gente tem a impressão, e eu estou falando isso baseado no que muitas vezes recebo aqui no Twitter do próprio jornal da CBN, tenho lá uma busca Mundo Corporativo. E seguidamente você vê as pessoas reclamando, dizendo que foram cobradas, que sofreram esse tipo de coisa, aquela. Aí eu ouço todos vocês, gestores, gente que está à frente das empresas, não, o erro faz parte, a gente aprende com erro, etc e tal. Isso no dia a dia é assim mesmo? eu acho que tem empresas que já... Eu acho que, conceitualmente, os líderes de hoje já entenderam isso. Então, dificilmente você vai conversar com alguém que está no papel de liderança de uma empresa que não vai ter isso já como um mindset.
Mas o grande desafio é como que você insere isso na rotina de uma organização, né? De forma que os funcionários também não entendam que, putz, então agora vale tudo. Uhum. Então, acho que a grande diferença, quando a gente fala de erro, muitas vezes não é, um erro, como é que eu vou te explicar? Não planejado. Ele é um processo onde foi traçado hipóteses e as hipóteses podem falhar. Mas o que é importante, aí me colocando no papel do funcionário, né? Uhum. Putz, como é que eu convenço o meu chefe a errar? Como é que eu faço ele entender De que eu posso que eu errar. posso errar? Você tem que apresentar para ele um experimento, com começo, meio e fim. Então, olha, eu tenho aqui uma crença de que se a gente transmitir o mundo corporativo online no Instagram, isso vai ser um sucesso. Eu tenho essa crença por isso e por isso e por isso. Eu sugiro que a gente faça um teste durante 2 semanas e as métricas que a gente vai acompanhar durante esse teste são audiência, interação, comentários, feedback dos nossos leitores. Cria uma cesta de informações que você vai acompanhar e sete uma expectativa de, olha, o resultado esperado é esse, dessas métricas aqui. No final, pode não acontecer nada disso. Mas você vai conseguir voltar e mostrar que você não errou por falta de atenção, Não é por falta de foco, por falta de responsabilidade. Você traçou uma premissa, você traçou um experimento, você traçou métricas claras para aquilo, e no final, aquilo não deu certo, mas aquilo teve começo, meio e fim. Então, foi um combinado, né, entre você e o seu líder, entre você e os seus pares, muitas vezes entre você e o seu time, né, porque isso no papel de liderança também é extremamente importante, você passar essa mensagem para o time. Olha, o errar, ele faz parte, mas eu quero o erro de uma forma estruturada. Eu quero entender por que eu errei, eu quero entender o que deu errado, porque no final de um experimento desse, você vai olhar para trás e falar, poxa, onde que a minha premissa estava errada? O que eu não enxerguei na hora de setar esse desafio, que hoje, tendo vivenciado isso, eu consigo ver? E, obviamente, com isso você vai repetindo esse processo e você vai ficando cada vez melhor. Você vai errando cada vez mais rápido, ou seja, a sua capacidade de identificar um experimento ou um processo de inovação, um processo de evolução que não vai funcionar, ela fica cada vez melhor e você cria isso realmente como uma rotina. Dentro de ambientes que são puramente digitais, como, por exemplo, o caso da WebMotors, que a gente tem como grande plataforma o nosso site, onde 30 milhões de pessoas passam por ali todos os meses procurando ou vendendo um carro, eu consigo fazer esse exercício que eu te falei online em tempo real. Então eu consigo isolar uma parte da minha audiência dentro de uma experiência vermelha, isolar uma outra parte da minha audiência dentro de uma experiência verde e comparar isso em tempo real. Então, só que isso é um luxo que eu tenho, porque eu tô ali vivendo um ambiente que ele respira e ele tem essa movimentação, esse motor 24 horas por dia com um grande volume de pessoas. Isso não é o caso de todos os ambientes, né? Então, eu acho que você tem formas de você errar, mas em todos os casos, a minha recomendação seria: faça o teu plano e saiba o que você vai acompanhar para você concluir se você errou ou acertou. Pegando aí a questão da inovação, você está numa empresa, você chegou na WebMotors em março, foi isso? Março deste ano. Quer dizer, Em maio desse ano. Em maio deste ano. Você chegou em maio desse ano. Mas, enfim, a WebMotors tem uma longa história aí no campo digital. Nasceu nesse ambiente digital como um mercado de carros, conectando partes. O que teve de inovação nesse tempo todo? Hoje ela não continua sendo um mercado de carros? Continua sendo um mercado de carros. Inclusive, isso é um dos pontos que a gente está debatendo muito para 2019, né? O que mudou nesse mercado de carros e o que tem que mudar na WebMotors para acompanhar esse movimento. Então, vou falar um pouquinho do último ano e aí a gente fala um pouquinho de futuro, que eu acho que são 2 exemplos ótimos para a gente ver como o desafio do digital e da inovação pode ser tratado de formas diferentes. A grande inovação de 2018, na verdade, foi esse processo de ajudar
o lojista que trabalha com a gente a se reinventar. Então, foi um ano onde a Y Motors se dedicou a pegar os 15 mil lojistas que fazem parte do nosso ecossistema e falar, eu vou te ajudar a estar nesse mundo digital. O que é o... O cliente de vocês é o lojista? Eu tenho 2 tipos de cliente. Eu tenho o comprador, que na grande maioria dos casos é uma pessoa física, e eu tenho o vendedor. O vendedor pode ser tanto uma pessoa física quanto um lojista. Então, esse ano a gente se apoiou numa estratégia muito forte para ajudar ambos os vendedores a venderem melhor e a entenderem melhor o momento do mercado. Então, para o mundo do lojista, pensa aquilo que a gente falou, é uma pessoa que tem uma loja de carros, muitas vezes segunda geração, está acostumado com um cliente que vai passar na rua, que vai entrar e falar, ô, seu João, e aí, tem novidade? Me vende um carro. Em vez de entrar, olha, eu quero comprar um HB20, eu já pesquisei, o preço médio é esse, eu quero um com 15 mil quilômetros, porque a garantia estendida ainda está valendo. Como que esse lojista hoje se comporta diante desse ambiente? Então, a gente lançou uma série de ferramentas para esse lojista. Uma ferramenta de CRM, onde ele vai gerir essa carteira. Uma ferramenta onde eu falo para ele quem é esse cara que vai entrar na loja. Porque uma grande queixa deles é o meu consumidor está muito poderoso. Ele entra aqui e ele manda em mim. Ele fala quanto ele quer pagar pelo carro, ele fala qual é o carro que ele quer comprar, e esse é o meu trabalho. O meu trabalho é falar para ele qual é o melhor carro para ele. Então, o que a gente trabalhou muito? Como que eu dou para o meu cliente, o lojista, a informação desse consumidor? Esse consumidor passou pela Y Motors. A gente é o começo da jornada de 99% da população que está procurando um carro. Como é que eu falo para esse lojista o que a Cláudia já procurou? Então, eu sei isso. A Cláudia está navegando no meu site hoje, eu sei qual é o carro que ela está pesquisando, mais ou menos qual é a faixa de preço que ela está interessada. Como a Y Motors tem 26 anos de vida, muitas vezes eu sei qual foi o carro que a Cláudia comprou 3 anos atrás. Então, todas essas ferramentas buscaram o quê? A gente brinca, o seu cliente comprador está empoderado, mas você também pode estar. Uhum. Você tem o poder de saber essas informações e, com essas informações, se reinventar. E atender melhor a pessoa que vai entrar na sua loja. É um poder que só existe por causa do digital. Só por causa do digital. Né? Que é o Big Data, todas as Exatamente, informações reunidas, exatamente. você consegue trabalhar em cima disso. Exatamente. E aí, com o vendedor, pessoa física, o que a gente trabalhou ali? A grande dor desse vendedor hoje é uma dor de segurança. Né? Então, putz, eu vou botar meu carro para anunciar, e aí eu vou ter que receber essa pessoa que eu não conheço, eu vou ter que transferir o documento para essa pessoa sem saber se ela vai me pagar, né? Você já deve ter passado por isso, todos nós já passamos por isso, aquele momento onde você fala 1, 2, 3 e já, você faz o TED e eu assino o documento. São coisas que precisam acontecer simultaneamente. E a gente lançou um serviço chamado Autopago, que é um serviço que busca trazer segurança para esse processo. Então, a gente funciona como um cofre digital. Associado a esse serviço, a gente faz uma vistoria do carro, que também ajuda o comprador, para ele ter segurança de, putz, será que eu estou comprando um limão aqui? Esse carro vai me dar problema? Então, foi um ano muito voltado a trazer ferramentas adequadas para esse processo de compra e venda, visando muitas vezes o vendedor. Qual é a grande inovação de 2019? Eu vou te abrir aqui em primeiríssima mão. O que a gente enxerga como a grande mudança? O cliente não sabe mais o carro que ele quer. Não sabe o carro que ele quer? Não sabe. Eu vou falar que da minha adolescência, o momento onde, né, eu comecei a ter uma aspiração de um carro, era o Escort XR3. Sem dúvida. Tinha que ser. Você podia não ter dinheiro para ter, você podia Mas nunca era o que eu ter, queria. mas você tinha esse carro e era uma coisa muito comum. Eu e você, pessoas completamente diferentes, tinham o mesmo objeto de desejo. Qual é o objeto de desejo hoje? Eu sou uma mãe de um filho, casada com um filho. O meu objeto de desejo é um carro de 7 lugares. Se ele vai ser da marca A, da marca B, da marca C, no meu processo decisório, isso não é mais a etapa número 1. A etapa número 1 é, para que eu preciso desse carro? Né? Eu vou usar um carro para me locomover do ponto A do ponto B. Eu sou uma pessoa que viaja muito, eu preciso de um carro que caiba um monte de criança
e que cabe um monte de coisa, porque eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de andar de skate, eu gosto de andar de stand-up paddle, então eu preciso de um carro que dê para pendurar tudo isso. Uhum. Eu não tenho um objeto de desejo, eu preciso do carro XPTO. Não, eu tenho muito mais o meu briefing, ele é muito mais funcional e muito mais de lifestyle do que de marca, modelo e versão. Tá. E se você olhar para o site da Web Motors hoje, ele é um site que na homepage te pergunta marca, modelo e versão. Então, ele está ancorado num modelo ideia. mental onde as pessoas sabem qual é a marca, modelo e versão. E a gente viu de pesquisa que não é mais assim o processo que elas buscam esse novo objeto de desejo. Então, vem aí algumas É novidades. uma mudança no formulário de busca. É uma mudança exatamente. Uma mudança no formato de navegação. Então, como que eu vou... Já que o meu objetivo, até brinquei outro dia numa outra matéria, eu falei, eu sou o Tinder dos carros, né? Eu preciso achar o carro para você. Só que eu não preciso fazer isso te perguntando marca, modelo e versão. Eu posso fazer isso te perguntando o que você gosta de fazer? Você dirige quantos quilômetros por dia? Você é um que cara você ali quer o antenado no meio ambiente? Te incomoda você estar poluindo o meio ambiente? Qual é o teu propósito? Tudo isso vai me ajudar a falar, poxa, Milton, o carro perfeito para você e pode chegar ao limite de ser uma bicicleta. Pode ser. Agora, duas curiosidades, tá? Dois para Primeiro, você comprou o teu Escort XR3 lá no início, não? Não. Não comprou. Não comprei. Tá. Dois, você falou aí que o cliente pode estar na dúvida se está comprando um limão. Foi isso que você usou? Falei. Uma tradução literal. Isso é um jargão do mercado, Na assim, verdade, aquele carro encrenca? Na verdade é um jargão do mercado em inglês que eu acabei de fazer uma tradução. Então não, tudo bem. Era uma tradução horrorosa aqui que tem uma expressão. Mas faz sentido, né? Sim. Aquele carro vai deixar você faça meio desse azedo. limão uma limonada, né? É daí que vem a expressão. Não, mas perfeito. Era fechado o parênteses aqui, ainda nesse mercado de carros, é um mercado que tem passado por transformações com base no compartilhamento. Tem se identificado, inclusive, menos pessoas tirando carta de motorista, o que era sonho de consumo de todo jovem e toda jovem. Como é que vocês se adaptam a isso? Então, isso é o grande ponto de interrogação, não só para a Web Motors, mas inclusive, por exemplo, para as montadoras. Né? Ontem a gente fez um evento onde estava presente no mesmo evento que a Web Motors promoveu, chamado Motor Talks, que o objetivo era ter uma conversa open kimono sobre esse mundo. Presente no evento estava montadoras, então as grandes do mercado estavam lá, estava o head do Waze Carpool no Brasil, então o presidente do Waze da América Latina foi lá para falar sobre esse modelo de carona que eles acabaram de lançar. Estava presente a fundadora da Mubi, que é uma empresa de car sharing. Estavam presentes agências de comunicação. Então, estava a presidente da Gray, a Márcia Esteves, estava a Ju da FBIS, onde a gente sentou num grupo com um propósito de falar o quê? Vamos falar sobre esse assunto, porque o desafio da Mercedes de se reinventar diante de um mercado de carona, de car sharing, de bicicleta e de patinete é gigante. Quando a gente fala aí de Rota 2030, que agora virou uma coisa de regulamentação, onde as empresas terão que investir para melhorar o meio ambiente, para melhorar todo o ecossistema das cidades caóticas de hoje, como que uma montadora entra nesse mercado? O que ela faz? Ela lança um modelo de car sharing? Ela lança uma empresa de bicicleta? Como que a agência de propaganda responsável por comunicar com o consumidor dessas marcas se adapta a essa mensagem? Então, é um grande ponto de interrogação. Se eu te falasse aqui que a gente tem a resposta, eu estaria mentindo. O que a gente tem como objetivo, falando no caso da Web Motors, é continuar sendo um lugar relevante, um lugar de confiança, um lugar onde o cliente se sente seguro. Então, a brincadeira do limão, do lemon, né? É isso. Poxa, como é que eu faço o meu cliente saber que aqui ele não vai comprar um lemon? E isso pode ser um car sharing, isso pode ser falar para ele que ele é uma pessoa que não deveria comprar um carro.
né? Isso pode ser o meu papel, ajudar ele a fazer a conta e falar, cara, você não deveria ter um carro, você deveria ter um patinete. Aí você me dá gancho para duas coisas aqui, e duas questões colocadas pelos nossos ouvintes. Vou começar pelo do Valdemar Alcântara. O Valdemar pergunta assim: pergunte a Cláudia, quando ela percebe que precisa mudar ou inovar algo, mesmo que algo esteja dando certo, onde ela busca suas inspirações? Então, eu acho que o Brasil, a gente tem uma característica muito curiosa, né? Porque a gente recebe essas inovações um pouco depois, mas a gente, como povo, no minuto que a gente adota uma coisa, a gente adota em volumes máximos. Então, ontem o Waze falou que São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. A gente sabe que para empresas como o Uber, o São Paulo e o Brasil é um dos países mais relevantes, e São Paulo, no caso, mais ainda. Então, a gente tem isso dá para a gente um pouco de sorte, porque as inovações chegam um pouquinho depois aqui. Então, muita da inspiração que a gente pode ter é olhar para fora. Então, olhar para outros países onde essas inovações às vezes cheguem antes do que elas chegam no Brasil. E a gente tem uma vantagem que é olhar lá, o que funcionou, o que não funcionou. E o nosso grande desafio é, tá bom, não adianta pegar esse modelo, trazer para o Brasil, copy-paste e achar que vai dar certo. Né? Quantas empresas a gente já viu tentarem esse modelo no Brasil e rapidamente irem embora e desistirem de ter uma atuação aqui. Então, eu acho que a inspiração ela vem muito de olhar o que está acontecendo no mundo, realmente para culturas diferentes, não só países diferentes, mas quando a gente pega a China e a forma que ela lida com o dinheiro virtual, a moeda virtual é completamente diferente da forma que a gente lida. Quando a gente pega a mobilidade urbana, a gente tem aí vários exemplos de países que já estão muito evoluídos, até por uma origem, né? Então você pega a própria cidade de Amsterdã, que já tinha uma característica de bicicleta, não é nenhuma novidade para ela ter a bicicleta. Como que esse assunto chega nessa cidade e essa cidade se adapta? Então, tem muita de leitura, né? Obviamente, acho que é o caminho mais tradicional, mas a minha provocação seria busque entender também a característica cultural dessas regiões e não só a tecnologia em si, a empresa em si, mas olhar o ecossistema como um todo, porque só assim você consegue entender essa inovação e trazer ela para o nosso ecossistema e fazer uma avaliação completa, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um desafio que é o desafio de segurança. É um desafio para a Ué Motors, na hora que eu vou fazer um match de um comprador e um vendedor, putz, como é que eu dou segurança para esse meu cliente? É o desafio para esse modelo novo de carro com motorista privado, né? Uber 99. Putz, como é que eu dou a segurança tanto para o passageiro quanto para o motorista? Ontem, na discussão do carona do Waze, foi outro assunto que entrou em pauta. Poxa, por que você não faz isso? Cara, porque eu tenho um pouco de medo, né? E a forma que você adapta essa inovação para o Brasil é a chave do negócio. Então, você estar lendo, você estar entendendo o que as outras culturas estão fazendo, mas mais importante é você conseguir olhar para aquela inovação e falar como que isso se aplica no nosso dia a dia, né? Eu acho que hoje em dia também tem, complementando um pouco, tem muita coisa de educação formal mesmo que está disponível online. Então, desde os TED Talks até os próprios cursos de Stanford, de Harvard, que hoje você assiste pela internet de graça. Os grandes eventos de inovação, acabou de acontecer o Web Summit, que foi em Portugal, tem o South by Southwest, que é em Austin, Texas, que acontece todo ano no primeiro semestre, março, abril. E esses eventos hoje, você não precisa... É óbvio que se você puder ir, maravilhoso, melhor. Agora, esse conteúdo hoje ele já está muito disponível, né? Então, da mesma forma que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo aqui, esses eventos fazem as mesmas transmissões. Você tem hoje em dia já várias empresas brasileiras que vão para cobrir esses eventos, então que tem esse objetivo. E isso é uma forma muito acessível de você estar sempre... Ou seja, vá lá, busque esse conhecimento, adapte ao seu negócio, ao seu mercado e à sua região também, porque pode ser muito diferente, inclusive, da cidade onde você está para outra cidade em que o negócio está sendo implantado. A segunda questão que eu queria trazer aqui foi provocada pelo Christian,
que falou da experiência com o cliente, porque você usou essa expressão um pouco mais cedo, experiência com o cliente. E ele disse que ele está acostumado com um mercado em que ele recebe os clientes. O medo de ir para o digital é se distanciar deste cliente. Como é que se faz esta migração para não perder este contato? Dependendo do negócio, esse contato final ele é essencial. Então, no mercado de carros, por exemplo, a gente debate muito. Estamos prontos para comprar um carro sem vê-lo? Né? O que é uma discussão que a própria Y Motors traz. Como que eu faço essa experiência ser tão perfeita que no final do dia o cliente vai comprar o carro sem ver o Uhum. carro? Estamos quase lá. Ainda não. Não sei nem se a gente vai chegar para todo mundo, né? Um carro zero, talvez. Fiat acabou de lançar inúmeras concessionárias digitais essa semana. Saiu hoje a matéria. Mas eu acho que, no final das contas, você não tem que ter esse medo. Porque o cliente, ele quer ter essa interação também. A gente não gosta de ligar para a URA e falar com o robô. No final, a gente quer falar com um ser humano. A diferença é só como que você vai receber ele. Então, você tem que se reinventar no sentido de qual é o seu papel naquela cadeia de valor. Vamos pegar um exemplo de um mercado que já teve muita mudança, o mercado de turismo. O agente de turismo, a agência de turismo, acho que souberam se reinventar e realmente agregar um valor, seja esse valor achar o melhor preço, seja esse valor achar o melhor hotel, seja esse valor trazer o conforto para o cliente que está viajando. Olha, você vai jantar nesse restaurante que eu já fui e fique tranquilo que o seu bairro é seguro. E as que souberam fazer isso continuam existindo. As que não fizeram isso foram trocadas pela CVC, pelo Decolar, pelo Viajanet, por todas essas empresas que estão aí automatizando esse processo. Então, eu acho que a grande provocação. Desculpa, qual é o nome Christian. do Christian? A grande provocação que o Christian tem que se fazer é como que eu transformo essa visita pessoal tão relevante e tão essencial para que os meus clientes continuem querendo? Mas provavelmente ele vai ter que agregar coisas novas nessa visita pessoal. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, de lojistas de carro que hoje não tem mais showroom. Eles alugam vagas de garagem e recebem os clientes no escritório, como o seu escritório aqui. E transformou essa experiência numa experiência onde o cliente se sente muito mais valorizado. Porque ele está entrando num escritório com uma recepcionista, com um café, com uma sala de reunião bonita, em vez de numa loja de carro usado, que tradicionalmente é um monte de carro estacionado, uma mesa lá no fundo, barulho. Então, eu acho que a provocação é como que você transforma essa visita pessoal numa coisa tão essencial, tão prazerosa para esse cliente, de forma que ele vai falar, putz, essa foi a melhor parte da minha experiência. Pesquisei no digital, fiz tudo que eu tinha para fazer antes desse momento, mas usei esse momento da interação física para realmente fechar o meu negócio. Para fechar a nossa conversa aqui no mundo corporativo, você teve experiência com startup, no empreendedorismo, como gestora, enfim, você passou aí por diferentes áreas e eu queria que você deixasse para o nosso ouvinte que está pensando na formação da sua carreira, talvez buscar essa diversidade da carreira que você teve, o que é essencial para ele conseguir se ampliar, para ele realmente se desenvolver na carreira. Olhar para onde? Eu costumo abrir entrevistas de trabalho muitas vezes falando que o meu currículo ele é um cemitério. Uma boa parte das empresas que eu passei, em muitos casos fundei, construí, não existem mais. E durante anos eu tive muito medo disso, né? Assim, como que o empregador vai olhar para uma pessoa que já fechou, no caso, 3 empresas? Putz, isso poderia virar um carimbo de, cara, não traga a Cláudia para tua empresa, Isso porque é pé frio, hein? ela é pé frio, exatamente. Mas eu acho que É. por trás disso tem 2 mensagens muito importantes. Uma é, de novo, voltando ao fracasso, tá bom, a empresa não deu certo. Não foi culpa da Cláudia, não foi culpa do investidor, foi um mercado. Por exemplo, o Clicon, que foi uma empresa de compras coletivas, foi um dos mercados que cresceu mais rápido no mundo inteiro, mas que pela própria ganância dos empreendedores no mercado, ele se implodiu.
Porque em vez da gente ficar na proposta de valor original, que era cobrir a ociosidade do pequeno negócio, a gente quis transformar aquilo numa coisa bilionária e perdeu o rumo do que era a essência do business. Só que, putz, o que eu aprendi na minha trajetória no Clicom não tem preço. Em um ano foi equivalente a 10 anos na grande maioria das empresas. Então, eu acho que voltando um pouco para a questão do medo, não tenha medo de se arriscar, né? Muitas vezes as pessoas ficam apegadas ao emprego que tem um plano de carreira claro, pelo menos parece ter um plano de carreira claro, e muitas vezes a oportunidade ela vem justamente da mudança, de você se abrir para uma coisa diferente, de você se abrir para um negócio diferente. Então, isso seria principalmente quem quer entrar nesse mundo digital, risco puro. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, acho que essa seria a primeira mensagem, ou seja, não tenha medo de fazer uma coisa diferente que você não faz hoje, né? Eu acho que a outra coisa é, cada vez mais os líderes estão buscando pessoas pelas suas competências, ou presentes ou futuras, e não necessariamente se você sabe mexer no Excel, se você sabe fazer uma coisa específica. Elas estão olhando para que tipo de líder que você é, como que você trabalha em grupo, como que você lida com a diversidade, ou seja, as confusões. Hoje em dia, as empresas, muitas vezes, elas pivotam seus negócios múltiplas vezes por ano. E isso é desde da empresa gigantesca, centenária, até a startup pequenininha. Como que você vai lidar com isso? Você é resiliente? Você é flexível? Essa questão de atitude e de valores, ela passa a ter uma importância muito grande. Então, eu diria para essas pessoas, putz, olhe para você, como que você está diante dessa nova demanda de atitudes e valores que o mercado precisa? E se você não está se sentindo confortável com isso ainda, procure ambientes que vão te dar isso. Procure fazer um curso, não necessariamente um MBA, vai fazer um curso de uma coisa que você nunca imaginou na vida, vai fazer um curso de grafite. Nesse curso você vai aprender a lidar com um ambiente diferente, com pessoas diferentes, justamente para se preparar. Eu acho que muitas vezes a gente entra numa piração de se preparar tecnicamente, né? A quantidade de currículos que eu recebo com 3 MBAs diferentes, aí você olha para a pessoa e fala, meu, mas 3 MBAs? Você teve que fazer 3 MBAs? Ou você errou na escolha do MBA, ou você está procurando uma inspiração numa coisa que talvez não faça mais sentido, né? Hoje você tem cursos, várias empresas que estão promovendo cursos curtos, cursos mais focados nessa nova economia, que vão abrir muito mais a sua cabeça do que fazer 3 MBAs. Então, eu diria esses 2 conselhos. Perfeito. E eu queria até aproveitar o gancho final aqui, já que você falou desse grupo, surgiu na sua frente e falou desse curso de grafismo, né? Isso me remeteu a um comentário que o Sebastião escreveu lá no Instagram, ele que está nos acompanhando pelo Instagram, porque lá no início do programa ele tinha dito assim, hoje fica difícil sem tecnologia, estou sofrendo na pele, perdi meu emprego de cartazista, estou procurando vaga no mercado, sou especialista em trabalho feito à mão. Talvez esse conhecimento que ele tenha feito à mão seja muito importante para essas empresas que só foram feitas no digital, Sem feitas dúvida. pela máquina. Sem Eu lembrei dúvida. porque você falou do grafismo, que às vezes você vai buscar nisso a solução. Aliás, talvez o maior exemplo disso é Steve Jobs, que foi buscar no desenho de uma letra o grande sucesso ali na hora de montar o seu negócio. Exatamente, exatamente. O Banco Santander, inclusive, que é dono de 70% da Web Motors, a última campanha de comunicação foi exatamente essa. Antes do digital, as digitais. Ou seja, tá tudo digital, mas no final volta à pergunta anterior. As pessoas ainda querem o ser humano, Sim. né? Então, talvez para essa pessoa que está nesse mundo mais offline, busque entender um pouco, voltando para essa questão de atitude, como que você pega essa sua característica de um mundo tradicional e com essa cabeça nova, essa atitude nova, se reinventa para se inserir numa empresa digital, né? Eu acho que é quase como pega o seu currículo, vira ele de cabeça para baixo, no final você vai ser a mesma pessoa, mas como que você reembala isso? Como que você se vende nesse mundo
que muitas vezes só porque você faz um trabalho feito à mão, não significa que você não é digital de cabeça. Abre uma loja no Instagram, olha o sucesso que as pessoas estão tendo vendendo as coisas no Instagram. Então, acho que é um pouco essa a provocação. Cláudia, muito obrigado por tudo que você nos trouxe aí de conhecimento e experiência, que a gente tenha novas oportunidades. Obrigada a você, Milton. Muito obrigado. Foi ótimo. Cláudia Woods, que é CEO da Web Motors, trouxe aí parte da experiência dela no ambiente digital, respondendo algumas questões de vocês que também estiveram conosco ao longo aqui deste mundo corporativo. E quero deixar a lembrança e o convite para você ir para o mundo digital, ir lá no LinkedIn, procurar o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, se inscreva lá, é de graça, e você não só vai ter o conhecimento de outras pessoas, como terá a oportunidade de apresentar o seu conhecimento para essas pessoas. E nessa troca de informação, a gente vai crescendo juntos, pelo menos essa é a nossa expectativa. A você que participou do Mundo Corporativo, grande abraço e até o próximo capítulo.